Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco. Trago saudações da Igreja Batista de Mem Martins e é uma alegria haver esta ligação entre as nossas igrejas. Não sei se os irmãos sabem, mas eu já cá estive, já não me lembro se foi a pregar ou a dar uma escola bíblica dominical. Seja como for, eu peço desculpa, deve ter sido mal. Eu estava a estudar no seminário na altura. Era aquelas coisas que obrigavam os seminaristas a fazer, coitadas das igrejas, mas é bom também termos a oportunidade para crescer. Melhorei alguma coisinha, não estou a elevar muitas das vossas expectativas. Melhorei alguma coisinha, mas esta igreja tem sido bênção na minha vida porque, como nós muito bem sabemos, a igreja não são paredes. Não interessa se está no primeiro andar, o resto de chão ou na cave. A igreja são as pessoas. E há pessoas desta igreja que têm abençoado a mim e a minha família de formas muito preciosas. Por isso, dou muitas graças a Deus pelas vossas vidas, meus irmãos, pela forma como os irmãos já nos acompanharam em oração, como de vez em quando alguns irmãos telefonavam para perguntar se estava tudo bem connosco. Diziam que eles costumavam cantar um cântico que dizia que não fica bem a gente passar bem em outra Eucaristia, e então davam-nos apoios preciosos que nós precisávamos em alturas muito importantes. Portanto, a Igreja de Sete Rios já me tem abençoado muito e eu fico muito contente de poder abençoar-vos com aquilo que o Senhor também me tem dado, que é a oportunidade de ministrar a palavra. E os irmãos continuam a abençoar-me, porque se continuarem a ter famílias que mandam também filhos ir viver para a zona de Sintra, como a família Loja, a família Marques, podem continuar neste mesmo ritmo, porque são irmãos muito abençoados, os filhos que temos lá em Mem Martins. E, mais uma vez, meus irmãos, é uma bênção sermos parte desta comunhão convosco, termos esta amizade e sabermos que estamos a servir ao nosso Deus nesta grande Lisboa que tanta gente tem necessitada de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 16. Já lemos alguns salmos hoje e vamos estudar mais um deles. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos avançar no estudo da mesma. Salmo capítulo, livro de Salmos, capítulo 16, diz assim a palavra do Senhor. Hino de David. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, gratos somos pela tua palavra. Gratos somos porque ela é poderosa para nos alimentar. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa para trazer mortos à vida, Senhor. Pois pecadores, através da pregação da tua palavra, ouvem a voz do Salvador e recebem nova vida espiritual e arrependem-se e creem no Senhor Jesus. Agradecemos-te porque tudo isso nós temos experimentado. E agradecemos-te por termos este acesso livre à tua palavra para podermos abrir, ler e estudar
E nós te pedimos que tu possas abençoar-nos com o teu Santo Espírito, para que seja Ele a orientar-nos durante este tempo, aplicar a tua palavra aos nossos corações e conformar-nos cada vez mais à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Penso que muitos irmãos, se não todos, já devem ter ouvido aquele ditado em inglês do Happy Wife, Happy Life. Happy Wife, Happy Life. Já ouviram isso? Não sei se temos um equivalente em português, não sei. Não está no Salmo que eu li isto. Não faz parte da exposição bíblica ainda, mas sabedoria popular. Posso dizer-vos que errado também não está. E até os incrédulos, meus irmãos, chegam a umas certas compreensões que há certas peças que, conforme elas se encaixam, o resto vai ao sítio também. Se há coisas que na vida de uma família, na vida de um casal, é importante, é nós estarmos bem em casa. Se nós estivermos bem em casa, o trabalho pode ter o pior ambiente que for. Mesmo assim, nós ficamos bem. Chegamos a casa e descansamos. Se nós estivermos bem em casa, no que toca a comunhão com o nosso cônjuge, obviamente que, mesmo quando nós passamos por situações de dificuldade de saúde, as coisas vão acabar por encaixar-se. Nós vamos conseguir o apoio que nós precisamos, vamos ter ânimo para enfrentar certas lutas. Quando este salmo fala acerca de comunhão, ele não está a falar sobre comunhão entre marido e mulher, mas ele está a falar sobre comunhão entre Cristo e a sua noiva, entre Deus e o seu povo. E se é de alguma forma verdade que, estando bem em casa, as coisas depois vão se encaixando e nós conseguimos viver uma vida satisfatória, meus queridos irmãos, no que toca à comunhão com Deus, isto é aquela situação que não é só a peça, uma das peças principais nas quais depois as outras se encaixam. Isto é, Deus é o criador do jogo, Ele é o tabuleiro, e se Ele não estiver na posição em que Ele deve estar na nossa vida, obviamente as outras coisas não vão estar bem. Nem sequer as nossas alegrias. E é por isso que eu escolhi este salmo para nós estudarmos hoje, porque quando nós temos esses momentos de alegria, aniversários, é sempre uma alegria grande podermos juntar família e amigos, podermos juntar os nossos irmãos na fé e celebrar as coisas boas que Deus tem feito no nosso meio. Mas o nosso coração, já disseram alguns irmãos muito sábios em tempos antigos, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Às vezes, até esses momentos de grande alegria, nós conseguimos estragá-los. Mesmo que nós depois possamos pôr as frases bonitas nos sítios certos, não é? É para a glória de Deus, aquelas coisas que nós dizemos muitas vezes. Foi Deus quem nos tem abençoado. Ainda que nós possamos pôr essas frases bonitas nos lugares certos, ainda assim o nosso coração pode pegar nesses bons momentos e pervertê-los de forma que nós não vamos experimentar os bons momentos como devíamos experimentar. O salmista fala sobre a sua satisfação. E a sua satisfação vai passar por aquilo que era a sua comunhão com outras pessoas, ou a não comunhão com algumas outras. Ele vai falar sobre como a sua comunhão estava na sua herança, na forma como Deus o estava e iria continuar a abençoar. Ele fala sobre como ele tinha satisfação no que toca à sua expectativa do futuro. Mas ainda assim, o ponto que liga isto tudo é a satisfação no Senhor. Se não for Ele, nem sequer esses pontos de alegria vão ser genuinamente alegres. Se não for Ele, nós vamos experimentar bons momentos a perder a alegria que nós devíamos experimentar. Ou vamos experimentar bons momentos de formas muito erradas. O primeiro versículo que nós temos neste salmo é o salmista a fazer um pedido. E o seu pedido a Deus é: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E, sem dúvida, é uma introdução daquelas que, se fosse só este versículo e depois dissessem-me
Adivinha o que é que ele vai falar a seguir? Eu ia pensar, ele vai falar a seguir sobre como as coisas estão complicadas, estão difíceis, se calhar está a ser perseguido, ou alguma coisa do género, e então ele está a pedir que Deus o guarde, que ele possa trazer, possa ser um refúgio para ele. Mas, incrivelmente, depois nós chegamos dos versículos 2 até o 11 e temos o salmista não necessariamente a falar sobre as dificuldades, como há muitos salmos que abordam isso, não necessariamente a falar sobre pessoas que agiam contra ele, que tentavam fazer aquilo que era mau, tirá-lo da posição que Deus tinha para ele. Tudo isso ele vai lamentando noutros salmos, mas este não é um salmo de lamento. Ainda assim, é um salmo que começa com uma introdução: guarda-me, Senhor, porque em ti me refugio. E, obviamente, isso já nos aponta sobre como é que nós devemos entender também o que é satisfação em Deus, satisfação na companhia com Deus. Querem saber o que é um bom refúgio? Querem saber o que é que nos pode pôr nos lugares de maior segurança? É essa satisfação. A satisfação em Deus, ela não só é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos para suportar tempos difíceis, os dias de choro, mas ela é o que nos vai capacitar a viver os tempos de alegria também. E então, nos primeiros 3 versículos, o salmista começa falando sobre o que ele diz ao Senhor. Ele é o seu Senhor e ele não possui outro bem senão ele. Este é o ponto da peça principal, ou do tabuleiro, ou do Senhor que criou isto tudo. Ele é aquele que é encaixado no primeiro ponto. Não há outra coisa que o salmista valorize mais do que ao Senhor. Esta é a comunhão satisfatória que ele tem. É uma comunhão com o Senhor que faz com que aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, ou aqueles que o queriam seguir, faça sentido. Porque quando Jesus diz que, a não ser que nós aborreçamos ou odiemos o nosso pai e mãe, e aqueles que são mais próximos e mais queridos para nós não somos dignos dele. É algo muito difícil de ouvir. Mas esse discurso duro era Jesus a dizer: ou as coisas estão no lugar certo, ou então não penses que algum dia vais ter realmente a comunhão e o discipulado que deves ter comigo. O salmista afirma Deus como o seu bem mais precioso, aquilo sem o qual nada mais faz sentido. E, meus irmãos, este é o grande ponto. Mas vejamos as implicações que isso traz. O salmista avança para o versículo 3 dizendo que nos santos que há na terra são aqueles notáveis em quem ele tem todo o prazer. Comunhão com o povo de Deus. É uma maravilha. Eu antecipo sempre os domingos. É sempre um momento de grande alegria chegar, e normalmente sou dos primeiros a chegar lá pelas instalações da igreja, e depois vão chegando os irmãos e é bom só eles estarmos no mesmo espaço e de repente nós já sentimos este amor, esta comunhão que nós temos uns com os outros. E que belo dia se torna. Se eu ficasse lá naquele espaço o domingo inteiro sozinho, não ia ter o mesmo efeito. Mas como o espaço vai ficando cada vez mais cheio pelos irmãos que vão chegando, que maravilha é. Uma comunhão que é muito boa, é satisfatória, mas só faz sentido por causa da satisfação que há no versículo 2. Por causa da satisfação que nós temos no Senhor. Porque se não for o Senhor a unir-nos, meus irmãos, o resto das coisas podem até pôr um bom grupo de amigos juntos, se são todos da mesma equipa de futebol, ou se são todos mais dados aos mesmos tipos de filmes, ou se gostam todos mais ou menos dos outros tipos de desportos, ou se gostam todos do mesmo estilo de música. Isso pode trazer pessoas juntos. Se gostam todos do mesmo tipo de atividade, isto pode fazer com que pessoas se unam por um bom bocado. Vai ser uma união pouquinha em comparação com aquilo que é a comunhão que nós temos. Porque Cristo é o ponto central.
Porque, independentemente do que é o meu trabalho e o trabalho do irmão, totalmente diferente. Independentemente do que são os meus gostos, a nível de desporto, diversão, lazer, e os gostos do outro irmão, independentemente do que são os meus gostos musicais e sobre coisas que eu gosto de fazer com os meus amigos, independentemente disso tudo, estando Cristo no centro, estando Cristo como esta peça central da comunhão, então nós, de facto, temos comunhão uns com os outros. E que maravilha é, que bênção é ter a igreja a ser igreja desta forma. Coisas que, como eu ouvi testemunho há uns tempos, até põem os descrentes em grande confusão sobre o que é que une essas pessoas, porque não faz sentido a união. E é bom que isso aconteça. É bom que eles percebam que esta união é uma união que não faz sentido a não ser que Cristo esteja no ponto principal. Não é só uma questão de, vivem todos no mesmo sítio, gostam todos de cantar, gostam todos de, no domingo, passar um tempo juntos. Se for só isso, nós estamos a perder. Estamos a perder o que é a genuína comunhão que flui desta comunhão com Deus como o nosso bem mais precioso. E permite-nos que nós vivamos esta comunhão da igreja da forma como ela deve ser vivida. Porque se Deus é o meu bem mais precioso e Deus está altamente investido na vida do meu irmão para que ele seja edificado, então quem eu vou temer acima de tudo é Deus. E por isso eu vou ter comunhão com os meus irmãos como deve ser. Eu não vou ter aquela comunhão de, é melhor eu não falar isso, senão vou ofender o meu irmão. E ele vai ficar ofendido comigo. Os domingos já vão ser mais desagradáveis. Não quero experimentar isso. E se nós chegarmos a este ponto, que tristeza vai ser a vida da igreja. Que a vida da igreja, conforme nós lemos Hebreus, quase que de capa a capa dizer, é uma vida na qual, porque Cristo é superior a tudo, nós nos encorajamos uns aos outros. Nós exortamos-nos uns aos outros. Quando o irmão está bem, nós vamos ter com o irmão e dizer, meu irmão, que bênção que o irmão tem sido na minha vida. E a forma como o irmão hoje esteve a servir, seja dar a escola bíblica dominical, aquela conversa que nós tivemos no corredor, meu irmão, foi, de facto, a bênção que eu precisava para orientar aquilo que Deus tem para mim. Nós vamos ter esses bons momentos e vamos também ter os bons momentos de quem tem mais a Deus do que aos homens e dizer, o irmão esteve mal este domingo. Ou o irmão esteve mal durante esta semana. Eu vi o irmão a fazer algo que não enquadra muito bem com aquilo que é o nosso padrão no Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos abençoar o nosso irmão de uma forma que nós claramente não gostamos. Às vezes queremos mais viver cada um para o seu lado. Cada um sabe de si, Deus sabe de todos. E nós vamos finalmente encorajar o nosso irmão das formas como ele precisa ser confrontado. E sendo ele servo do Senhor, só dizer, meu irmão, obrigado por este confronto. Era justamente o que eu precisava. Eu, de facto, tenho falhado nisso. Eu tenho feito amizade com este pecado. E não posso. Nosso Deus é santo. Não posso viver assim. E aí nós experimentamos a boa comunhão, meus irmãos. Porque amigos que afiam-se uns aos outros já são grande bênção na vida uns dos outros. E, obviamente, vida cristã também é uma vida de amizade. Mas irmãos na fé, membros do mesmo corpo que se afiam uns aos outros, meus irmãos, que bênção é o crescimento que nós experimentamos de ano para ano. Por causa da comunhão satisfatória com Deus, a comunhão com os irmãos de forma satisfatória e não há comunhão, nem o compactuar com aqueles que afastam-se daquilo que é o padrão de Deus. No versículo 4 ele fala sobre como muitas serão as penas daqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. As duas últimas linhas deste versículo falam sobre não tomar parte, não participar daquilo que que abandonou o Senhor para servir outros deuses está a fazer. Porque nós, de facto, desejamos uma comunhão satisfatória com Deus e a partir daí nós temos uma boa comunhão com os nossos irmãos, isso significa que também há comunhão que nós não temos.
nós não temos comunhão com as trevas. Eu já falei acerca do confronto dos pecados que nós precisamos fazer uns aos outros. É isso que Hebreus, mais uma vez, diz. Meus irmãos, não deixem que haja entre vós coração duro, empedernido, raiz do pecado. Não deixem isso. Como é que nós fazemos isso? É confrontando os pecados uns dos outros. É assim que nós cuidamos uns dos outros. Nós não compactuamos, não interessa se são amigos de longa data. Não interessa se são as pessoas que eu vi crescer. Não interessa se são os meus familiares. Não interessa se são os membros fundadores da igreja. A história das igrejas batistas, então, tem muitos membros fundadores que, infelizmente, seguiram caminhos que não deviam ter seguido. Se nós queremos genuinamente comunhão, meus irmãos, não pode ser esta comunhão poucochinha do já somos amigos há tanto tempo, realmente é um pecado infeliz, mas deixa estar. Pode ser que ele se arrependa e ficamos à espera que Deus mande um anjo ou alguma coisa do género para ir confrontar o nosso irmão. Não é isso que Deus espera do seu povo. Deus espera que nós sejamos o seu povo e que deixemos muito claro as linhas que estão traçadas, não por nós, mas por Ele. Ele traçou as linhas e se alguém sai fora dessas linhas, nós temos de dizer, eu para aí não vou. E é bom que te arrependas e voltes para cá. E se não voltares, então é sinal que nós afinal não somos do mesmo povo. É sinal que afinal nós não servimos o mesmo Deus. E eu não vou participar naquilo que tu participas. Lamento muito, porque eu gostava da nossa amizade. Gosto de todos os anos de história que nós vivemos. Mas eu para aí não vou. Espero que venhas para cá. É assim que o povo de Deus vive genuína comunhão. Nós temos primeiramente comunhão satisfatória com Deus e aí é que ela vai orientar a nossa comunhão uns com os outros e nós termos genuinamente prazer nos santos. E aí ela também vai orientar a nossa comunhão, com quem nós não temos comunhão, com o que nós não vamos ter comunhão. Mas Deus também fala, ou aliás o salmista fala, e o Deus através dele, sobre como a sua satisfação nos versículos 5 e 8 está na sua herança. Aquilo que Deus tem para ele. E lembrem-se que no Velho Testamento isto era uma questão muito terra a terra. Era uma coisa muito literal. A sua herança, aquilo que Deus lhe tinha dado. A forma como o Senhor era a sua herança. Mais do que a terra, mais do que aquilo que Deus tinha para o seu povo, e continua a ter, Deus é a porção. Não interessa as coisas deste mundo, tendo em conta que este mundo está a caminhar para a sua destruição, mas interessa que Deus seja a minha herança e o seu cálice. A demonstração de comunhão e amor. E então ele também fala sobre como Deus era a sua sorte. E por isso a sua sorte era agradável e aquilo que Deus teria para ele era bom. O que deve nos levar a nós a entendermos este salmo como ele deve ser entendido à luz do Novo Testamento. Ele vai concluir esta parte no versículo 8 dizendo que o Senhor tem sempre a sua presença, estando ele à sua direita, ele não seria abalado. Este salmo é citado no Novo Testamento em Atos no capítulo 2, na pregação de Pedro, dizendo que aquilo que ele vai falar nos últimos versículos não deviam se referir a David, porque David experimentou corrupção no seu corpo. Nós temos ainda outras citações do Novo Testamento, mas ainda também relevante é esta ideia de que se nós pensarmos na nossa herança como as bênçãos temporais que Deus tem para nós, e de facto Ele abençoa os seus filhos desta forma, neste período da história, então nós vamos começar a fazer umas leituras muito complicadas, que eu acho que os irmãos conseguem já reconhecer, que é quando as pessoas dizem Deus vai mudar a minha sorte e Deus vai me dar a herança que eu preciso. E normalmente as pessoas quando dizem isso, hoje em dia, naquilo que se chama evangelicalismo, querem dizer o quê? Querem dizer que a coisa vai correr bem. Vai ter a promoção no trabalho, vai conseguir comprar a casa, vai conseguir pagar a renda, não sei, vai conseguir comprar o carro, ou as coisas vão correr bem na saúde, porque Deus vai mudar a sua sorte, as coisas vão correr bem com
tudo e qualquer coisa que venha à cabeça e ao coração deles, menos a parte espiritual. Esta parte não costuma ser pensada quando as pessoas dizem Deus vai mudar a minha sorte, Deus é a minha herança. Mas olhando para este salmo à luz da sua interpretação do Novo Testamento, é importante nós entendermos que aquilo que Deus tem para o seu povo é dado com as primícias que ainda há pouco na escola dominical nós estávamos a ouvir. A nossa herança é Cristo. Nós somos herdeiros por causa daquilo que Ele fez. E por causa desta realidade nós conseguimos entender que o Senhor é a nossa porção, Ele é o nosso cálice, tal como o Senhor é a porção de Cristo e o seu cálice. E como correu a vida terrena do nosso Senhor? Caem-me divisas em lugares amenos e muito linda é a minha herança, tal como é linda a herança do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a mansão que Ele teve neste mundo? O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi abalado. E Ele não ser abalado passou pelo caminho de traição, condenação injusta, morte terrível na cruz do Calvário, sepultamento, e então ao terceiro dia ressurreição gloriosa. E hoje está à destra do Pai, de onde Ele virá para nos buscar e de onde Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Este é o nosso Senhor. Este é o Senhor a quem eu sigo. Este é o Senhor a quem nós seguimos. E sabendo que tudo isto tem o amém no Senhor Jesus Cristo, nós podemos dizer com grande confiança, eu não serei abalado, mesmo que as coisas aqui corram de mal a pior. Eu não serei abalado. Mesmo que a nossa grande paz e tranquilidade em abrir a palavra para estudá-la aos domingos desapareça por causa de uma perseguição repentina que se levanta. Porque a perseguição repentina levanta-se, a história bíblica demonstra isso, com aqueles que eram fiéis ao Senhor. A história, depois, o período da igreja demonstra isso. Mesmo que a perseguição repentina se levante e eu, ao final, não morra dos meus bons dias de velhice, como talvez seja o meu plano, eu, ao final, morra preso ou torturado de alguma forma, eu não serei abalado. Não tem nada a ver com eu ter um carro melhor, casa melhor, a minha sorte aqui neste mundo. A minha sorte neste mundo é Cristo. É isso que o apóstolo Paulo coloca de uma forma muito clara e nós conhecemos bem a ideia de que o nosso viver é Cristo. O morrer é lucro. Mas o viver é Cristo. A minha herança é Cristo. Tendo Cristo, não interessa se é vivenda, ou se é T4, T3, T2, se é um T0, ou se eu estou a viver na casa dos meus pais. Não interessa nada disso. Se eu tenho Cristo, eu estou muito bem. Ele é a minha herança. É desta forma que o Novo Testamento traz grande clareza a este salmo e, obviamente, nós precisamos concluir com o futuro satisfatório que nós temos. E aqui são os versículos que Pedro citou e que nós provavelmente os conhecemos muito bem por causa disso. Os versículos 9 até o 11, ele diz: alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Há um futuro satisfatório se e apenas se nós estivermos satisfeitos com o Senhor. Se nós não estivermos satisfeitos com o Senhor, não faz muito sentido nós termos a esperança acerca do que há de ser com os nossos corpos. Se nós não estivermos satisfeitos com o Senhor, não há necessariamente boas notícias. Alguém que não esteja satisfeito com a companhia do Senhor vai ressuscitar, mas não com um corpo glorificado.
vai ressuscitar com um corpo semelhante a este, que vai ser sustentado para sofrer dores e sofrimento por toda a eternidade. Não há boa notícia aqui nenhuma. Não há futuro brilhante de modo algum nesta ideia. Só há futuro satisfatório se nós nem sequer dissermos que a minha herança vai ser o meu corpo glorificado. Quando eu tiver o meu corpo glorificado, aí sim eu vou estar satisfeito. A minha herança vai ser mudança de freguesia, da minha, onde eu vivo atualmente, para a freguesia dos céus, que eu ouvi dizer que o Senhor Jesus está a construir muitas moradas, e uma delas há de calhar para mim. Por isso, quando eu tiver aquela casa, finalmente já não vou ter casas com problemas nem de tempestades, infiltrações, chão, canalização, nada disso. Se a nossa satisfação estiver nessas coisas, sinceramente, não tenhamos esperança. Não faz sentido ter esperança aqui. Ou nós já estamos satisfeitos hoje no Senhor, na sua companhia, em Cristo e naquilo que Ele fez por nós, ou então não vale a pena nós pensarmos que algo de bom está reservado para nós. Porque a não ser que nós tenhamos satisfação em Cristo, nada do que Ele vai dar de herança àqueles que, ao invés de amarem a sua vida, abdicaram da sua própria vida por amor dele. A não ser que estes sejamos nós, que ao invés de amarmos a nossa vida neste mundo, e as casas e carros, e os lazeres, e as viagens, e todas essas coisas que nós podemos experimentar, que são boas, não estou a dizer que são pecaminosas. Mas se a nossa satisfação estiver nessas coisas, se o nosso amor estiver neste tipo de experiência de satisfação, então nós não temos herança em Cristo. E que terrível é tal coisa. A única forma, meus irmãos, de nós experimentarmos as boas coisas, inclusive estas, que bênção é termos celebrações de mais um ano de fidelidade na pregação do Evangelho, mais um ano de caminhada em conjunto, em comunhão com os irmãos, mais um ano em que as bênçãos do Senhor têm sido derramadas sobre nós, mais um ano em que a palavra do Senhor tem sido o único alimento que nós precisamos. É mais um ano em que nós continuamos a comprovar que nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas coisas só podem ser genuinamente experimentadas com a alegria e a satisfação que elas podem trazer. Se a nossa satisfação estiver na companhia que Deus nos dá. De outra forma, as festas perdem o seu brilho, as festas perdem o seu valor e até podem se tornarem ídolos para nós. Longe de nós tal coisa, meus irmãos. Encorajemo-nos uns aos outros para que a nossa satisfação esteja no nosso Senhor, na companhia que Ele nos dá, para que nós possamos ser genuínos seguidores do Senhor Jesus Cristo, dizendo que também o nosso coração se alegra e o nosso espírito também se exalta, sabendo que o nosso corpo repousará seguro, sabendo que, no fim das contas, a morte não será vencedora, mas porque Cristo venceu a morte, nós também com Ele vencemos. A nossa esperança pode estar em Cristo e por isso nós sabemos que não vamos experimentar corrupção. Como é que nós vamos chegar ao fim dos nossos dias aqui? Como é que vai estar o nosso corpo? Não sei, meus irmãos, já há várias opções. Passando pelas coisas mais simples, das artroses, passando pelas coisas mais complicadas, dos cancros, os Alzheimers, passando pelas coisas mais tranquilas, daqueles que estão bem e de repente caem para o lado e vão ter com o Senhor. O que é que está reservado para nós? Não sei. Há um canto que nós costumamos dizer, não sei o que de mal ou bem é reservado a mim. Mas eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Como é que nós vamos chegar? Como é que o nosso corpo há de chegar nos últimos dias? Não sei. Nenhum de nós sabe. Mas
o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo chegou aos seus últimos dias aqui neste mundo, sendo cuspido, torturado, traspassado e depois enrolado para ser sepultado. O corpo dele sofreu. Nós costumamos tomar ceias regularmente em que nós sempre afirmamos que o corpo do nosso Senhor foi dilacerado por nós. E por isso nós tomamos em memória dele. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, ele experimentou todas essas coisas, mas ele não foi abalado. Ele não experimentou a corrupção. Ele avançou para aquilo que no versículo 11 quase que nos faz lembrar o primeiro salmo, acerca de caminhos. O Senhor Jesus Cristo levantou-se vitorioso, experimentando os caminhos da vida, na presença do Pai, em quem há plenitude, na sua destra, onde o Senhor está agora, há delícias perpetuamente, e Ele diz que Ele vai nos buscar para nós estarmos na mesma situação. Meus irmãos, que maravilha! Que maravilha para, quer nós consigamos dormir um dia e morrer, o que é aquelas mortes ideais que nós costumamos dizer por aí, quer os nossos dias sejam muito complicados nos últimos tempos, que maravilha saber que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo também experimentou sofrimento, mas Ele não foi abalado, e é esta a nossa esperança de caminho. É isto que me faz ter a alegria de experimentar a comunhão com os santos quando eu estou muito bem. E quando eu estou feliz, quando eu estou com as minhas plenas capacidades físicas para servir os meus irmãos e abrir as instalações, limpar, dar a escola dominical, ajudar com as crianças, preparar almoços comunitários, eu estou bem e eu consigo fazer tudo. Arranjem-me serviço que eu faço. E aqueles dias em que os nossos irmãos mais velhos sabem que de vez em quando vem que é, eu já não consigo. Eu gostava de fazer mais, eu já fiz, mas já não consigo. Nestas alturas, meus irmãos, que maravilha é nós sabermos que a nossa satisfação nem sequer está no serviço. A nossa satisfação está na comunhão com o Senhor. E por causa da comunhão com Ele, nós temos comunhão com os nossos irmãos nos dias que nós fazemos mais, nos dias que nós não conseguimos fazer quase nada. Por causa da comunhão com o Senhor, nós podemos ter uma genuína comunhão satisfatória. Nós sabemos que a nossa herança está bem guardada. Ninguém nos vai tirar. Nem o Estado, nem as tempestades, nem qualquer outra coisa que possa atingir aqui este mundo, porque a nossa herança é Cristo. E nós sabemos que o nosso futuro é satisfatório. E nós vamos chegar no nosso descanso, nos céus, servindo ao Senhor com alegria e dizendo: olha, esta semana servi muito e consigo servir ainda mais. E vou fazer isso por toda a eternidade. Que bênção que é ter no Senhor a minha herança. Igreja Batista de Sete Rios, que o Senhor vos abençoe grandemente para que os irmãos experimentem não só este aniversário, não perdidos com a festa, mas experimentando genuína comunhão com o Senhor. E por isso, comunhão uns com os outros. E por isso, santidade, não comunhão com o pecado. E sabendo que a bênção que os irmãos têm experimentado vai aumentar, mas não vai aumentar segundo os padrões necessariamente mundanos. É uma bênção ter um espaço diferente, bom, com mais lugares e mais a servir as necessidades da igreja. Mas a vossa esperança não pode estar nem sequer em comprar este prédio todo, meus irmãos. A nossa esperança tem de estar de que a nossa herança é Cristo. E aí é onde o nosso futuro torna-se risonho. Quer qual seja o governo, quer qual seja a perseguição que se levantar, as guerras e as ameaças de guerras, seja lá o que for, se as bombas atómicas vão explodir ou não, seja lá o que for, o meu futuro, por causa de Cristo e em Cristo, é risonho.
é maravilhoso. Não nos percamos com a festa. Antecipemos antes a grande festa do Cordeiro. Vamos orar. Senhor Deus, nós damos-te graças pela tua palavra. Que bênção que ela é. Ela nos alimenta, ela nos encoraja, ela nos reorienta para que nós experimentemos até os dias de grande alegria com ainda mais alegria, sabendo que não há nada que possa destruir a alegria que tu tens reservado para nós, que nós já experimentamos hoje, porque temos comunhão contigo e que nós sabemos que não irá diminuir se nós confiamos em ti. Antes, pelo contrário, irá aumentar e aumentar e aumentar e aumentar até um ponto em que nós vamos perder a conta. Que maravilha é, Senhor, termos já esta comunhão hoje, termos esta antecipação maravilhosa da nossa herança em Cristo Jesus e termos esta antecipação de um futuro risonho. Não por causa daquilo que nós vamos conseguir fazer neste mundo, mas por causa daquilo que Cristo conquistou aqui neste mundo e na forma como Ele irá regressar para nos buscar e para reger este mundo e para ser o Senhor sobre tudo e todos. E nós só nos vamos alegrar porque o futuro é muito melhor do que aquilo que nós pensávamos. Ajuda-nos a ter os nossos corações e mentes orientados desta forma. É o que nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado por esta oportunidade.